Eu sou o pastor Raifran Batista e vou ministrar agora em Mateus capítulo 17, versículo de número 5. Esta é a reflexão, a Bíblia nossa de cada dia. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. O texto se refere a um momento extraordinário do ministério de Jesus, quando ele convidou Pedro, Tiago e João, e tendo subido a um alto monte, transfigurou-se diante deles. Isto quer dizer que Jesus foi transformado. O seu corpo foi glorificado diante deles. Mas o versículo 9 explica que tudo o que ocorreu naquele monte foi uma visão, pois está escrito no versículo 9: E, descendo eles do monte, ordenou-lhes Jesus: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. O que os discípulos viram, na verdade, foi uma antevisão da exaltação futura de Jesus e da glória por ocasião da vinda do seu reino. O Senhor Jesus foi visto em sua forma glorificada. Moisés e Elias ilustravam aqueles que Cristo trará consigo, quer por morte ou traslado. Por exemplo, Moisés estava ali representando aqueles que passaram pela morte ou hão de passar pela morte, mas estarão com Cristo no seu reino. Elias estava ali representando aqueles que serão trasladados no arrebatamento, que não passarão pela morte, mas estarão com Cristo no seu reino. E os discípulos estavam ali representando aqueles que contemplarão a segunda vinda de Cristo com poder e glória, conforme Mateus 24, 36 e Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. Na verdade, Pedro, Tiago e João, no primeiro momento, não entenderam o que ali estava acontecendo. Quando viram o rosto de Jesus resplandecente como o sol e as suas vestes que tornaram-se brancas como a luz, de imediato apareceram ao lado de Jesus, naquela visão, Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom estarmos aqui. Se quiseres, farei aqui 3 tendas, 3 cabanas, uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Enquanto eles ainda falavam isto, especialmente Pedro, que tomava a palavra naquele momento, diz a Bíblia que uma nuvem luminosa os envolveu. Mateus descreve que, vindo da nuvem, uma voz que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Podemos depreender do texto que ali havia aparecido na visão Moisés e Elias. A mensagem era clara. Moisés, que fora o primeiro grande legislador, e Elias, que fora o grande profeta e o primeiro dos grandes profetas, haviam cumprido a sua missão. Eles haviam sido portadores de Deus. Eles haviam cumprido cabalmente o seu ministério. E enquanto Pedro, sem saber realmente o que dizia, naquele momento tomado de emoção, pensava que poderiam permanecer os 3 juntos, disse: Se quiseres, farei aqui 3 cabanas, 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés, outra para Elias. Mas de imediato, a voz vinda do céu declara o que realmente precisa acontecer.
quando o Pai fala contundentemente, de forma objetiva: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Ou seja, daquele momento em diante, na atual dispensação da graça, precisamos ouvir o que Jesus tem a dizer. O reino é representado agora por Jesus. A vontade plena do Pai Celestial é agora declarada por Jesus. Com isto concorda completamente o escritor da carta aos Hebreus, no capítulo 1 e o versículo 1. Havendo Deus antigamente falado aos pais pelos profetas muitas vezes e de muitas maneiras, nestes últimos dias nos fala por intermédio do Filho. Precisamente é o que estamos vendo nesse texto. Ouvindo aquela voz, os discípulos caíram, debruçados, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, Jesus tocou-lhes, dizendo: erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão só a Jesus. É Jesus que tem a primazia. É Jesus que permanece na atual dispensação como a voz de Deus, o porta-voz de Deus, o emissário de Deus, o apóstolo da nossa confissão, o grande sumo sacerdote levantado na casa de Deus. É Ele que intercede por nós, é Ele que está entronizado, glorificado junto ao Pai, intercedendo por nós. A Ele glória, ao seu nome louvor, agora e na eternidade. Que estas palavras fiquem em seu coração. Seja abençoado. Submeta-se a Jesus. Viva em comunhão com Ele. Como disse o Eterno: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. A Ele ouvi.